Olá, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando a programação da AmazonSat. Sejam muito bem-vindos a mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia. Te convido a ficar conosco a partir de agora, até às 11 horas da manhã. A gente está ao vivo nesse horário, viu? Ao vivo também lá pelo facebook.com/AmazonSat para o mundo todo. Mas eu dou meu boa tarde também para você que está acompanhando a nossa reprise, que começa às 3 horas da tarde. Você também seja muito bem-vindo. Hoje o nosso programa está recheado de coisas boas. Hoje, dia 21 de março, terça-feira, é dia de muitas coisas. Dia da Síndrome de Down, Dia Universal do Teatro e é também o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Esse dia foi definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para lembrar a morte e ferimentos em centenas de sul-africanos vítimas de ações inconstitucionais de um governo intransigente calcado no preconceito racial. E para falar conosco a respeito desse assunto, nós convidamos a Arlete Anchieta, ela que é professora aposentada, participa do movimento Fórum Permanente de Afrodescendentes do Amazonas, assistente social, e sabe falar como ninguém a respeito desse assunto, por que não devemos ter preconceito com ninguém, quando foi que surgiu isso, vem das nossas raízes. Arlete, a gente já se encontrou, né, algumas vezes, estou tendo a honra de ter você aqui comigo de novo no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Arlete, ela já trabalha há muito tempo nesse segmento. E para começar o nosso assunto de hoje, Arlete, eu queria que você falasse para o pessoal de casa o que caracteriza, o que é a discriminação racial. Paulinho, primeiro eu quero agradecer realmente vocês terem nos chamado e muitas vezes já nos encontramos sim, sempre falando do preconceito, sempre falando do racismo, porque é uma luta que tem que ser constante. Ela vem conosco desde a época da colonização brasileira, né? E é algo que nós não devemos e nem podemos naturalizar. A gente sabe que o racismo é uma forma de discriminar pessoas por uma característica, principalmente por serem diferentes. No Brasil, é comum os indígenas, os negros, serem discriminados, por serem considerados diferentes. Nós todos temos todo um histórico muito grande de educação e cultura europeica. Foram os portugueses que nos colonizaram, né? E sempre colocaram os negros, os indígenas, como raças subalternas. E em cima disso, passaram a ter menos direitos e não poderem estar recebendo tudo que um ser humano pode receber. O preconceito, eu acho que é algo que nós todos às vezes temos, cada um tem um tipo de preconceito. O que nós precisamos é trabalhar. E a discriminação é quando este preconceito passa a prejudicar cada uma das pessoas. E isso nós não podemos admitir. E logo nós, o Brasil, os brasileiros, nós somos um povo miscigenado, né? Nós temos várias raízes, várias pessoas portugueses vieram para cá, os negros vieram para cá nos navios negreiros, nós temos os índios, então nós somos um povo com uma cultura que mescla, né, várias raças e tudo, mas infelizmente até hoje o preconceito ainda existe. E como a Arlete bem colocou, né, tem um preconceito e tem já o racismo, né, que é uma outra forma que eu acho que é mais agressiva e mais prejudicial. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, Arlete, um mundo tão moderno, tão globalizado, ainda é possível ver ações de racismo, de preconceito. A gente já tem uma educação formada, várias campanhas na mídia, enfim, para que isso não ocorra, mas isso continua acontecendo. Está arraigado, né? Está enraizado. E vai depender muito de nós também que isso se quebre. Agora, mudamos e temos que mudar, né? Hoje nós temos ações, temos leis, nós temos toda uma legislação que nos dá um suporte para que a gente possa lutar contra ações de racismo, ações de preconceito. Agora,
nós sofremos, aqui no Amazonas principalmente, um tipo de racismo que é muito cruel. É aquele que invisibiliza o negro e que é muito sutil e que muitas vezes não nos dá a oportunidade de considerar se é uma situação de racismo ou se é algo que apenas estamos percebendo sem querer. O racismo subliminar, ele é muito pior. Subliminar? É, aquele que você... Por baixo, é sutil, né? Isso, que é sutil. Porque você não tem como lutar contra ele. Verdade. Né? Então, temos que estar atentos. Temos que estar atentos de uma forma muito grande. Quantos são os nossos atores negros? Nas escolas de melhor nível? Quantos são os nossos alunos? Nos nossos cursos de medicina, quantos são os alunos negros? Então, estas situações são situações que precisam ser encaradas e discutidas com negros e com brancos. A situação do preconceito ou do racismo não é uma situação só de negros. Ela precisa ser vista por negros e brancos, porque é uma situação que envolve toda uma sociedade e prejudica a todos dentro dessa mesma sociedade. Ontem eu estava assistindo um programa e eles estavam homenageando a primeira atriz negra de teatro, que é a Ruth de Souza, né? E eu achei muito intrigante assistir aquela matéria, porque é uma matéria muito bonita, por sinal, e eles estavam falando que antes não tinha, né? Há um tempo atrás não tinha atores negros, então eles precisavam se pintar. Os atores brancos, eles precisavam se pintar porque o negro não era bem quisto, não era bem visto, tudo. E ela foi a pioneira, né? E fez um grande sucesso. A Leti, a gente faz até hoje, né? A Leti, a gente vai assistir um videozinho que meio que viralizou aí na internet, que é espanhol, então vai estar com a legenda para vocês, de como criança não tem preconceito, a criança nasce ali tudo. A criança, ela é um reflexo do que os adultos passam para ela, né? Então a gente vai assistir esse vídeo com a gente. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Tengo ¿Cuál muñeco es malo? este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito... ¿Cómo te diría? Este vídeo ele foi realizado como um marco na campanha Racismo no México, foi produzido em um espaço de confiança e as crianças puderam dizer livremente a sua opinião. Dada a complexidade do tema, foi feita uma palestra sobre racismo a crianças e familiares, gerando um espaço para reflexão. Você já tinha assistido esse vídeo, Alex? Já tinha assistido. É uma matéria que ajuda a discutir o racismo, quebrar mesmo alguns estereótipos. Aquelas crianças relacionam, vejam, nem falam negro, né? Moreno, né? Porque relacionam ao mal, ao desconhecido. Então, isso nós temos que trabalhar. A SEDUC, a CEMED, nossas aqui, elas estão fazendo um trabalho muito bom, mas muito bom de discutir nas escolas, de levar mesmo todas as crianças e mesmo os adultos a quebrarem em si estes preconceitos, do mal relacionado ao negro e do bem relacionado ao branco. Então, quando nós nos deixamos mudar também,
isto realmente facilita muito. E essa discriminação, esse preconceito, Arlete, eu penso assim, né, de forma leiga mesmo, mas na minha visão, que isso é cultural, mas isso é uma questão de educação também, é uma questão de raiz, claro, porque, por exemplo, uma criança que convive numa família em que o pai não tem nenhum tipo de preconceito, ou pelo menos não demonstra, nem a mãe, tudo, essa criança de repente chega em casa e recebe uma bonequinha negra, ai, não gosto dessa bonequinha, prefere... Da onde que veio isso na cabeça da criança, se os pais não estão ensinando? Da rua, da mídia, dos colegas, aí fica essa pergunta no ar, né? E que importância tem essa questão de você ensinar a criança, tem até uma palavra da Bíblia mesmo que fala, ensina a criança no caminho que deve andar e nunca mais se desviará dele. A mesma coisa a gente traz, né, para essa questão secular, né? Agora, quando a gente fala sobre discriminação, sobre racismo, preconceito, a gente pensa muito dos negros, quando fala em preconceito, a gente pensa muito dos homossexuais, mas está acontecendo algo que é latente, algo que infelizmente está sendo muito pujante, que é a questão do preconceito contra os imigrantes, né? A gente está vendo aí esse cenário europeu todo discriminando de fato mesmo, e eles que não deveriam, né, Arlete? Sim, porque, veja, muitas das ações que hoje acontecem em países africanos, em países do norte da África, foram causadas por ações anteriores europeus que destruíram mesmo todos aqueles países, né? Então, vejam, nós estamos caminhando para uma situação muito complicada, que é de constrangimento de pessoas, ações muito de direita, né? Que estão favorecendo essas coisas. O próprio governo dos Estados Unidos, né? Mas essa luta a gente está vendo isso de forma encampar, abertamente, né? Assim, nós temos que encampar realmente trazer o diferente para o nosso dia. Fazer com que estas ações sejam quebradas. Lembrando um pouquinho ainda das bonequinhas, eu gostaria de destacar um aspecto. A sua geração, que é diferente da minha, já teve bonequinhas negras. Então, as meninas negras puderam se comparar às suas bonecas. A minha geração era uma geração que não tinha. Então, era muito difícil para a criança encontrar uma identidade, uma identificação. E mesmo hoje, ainda temos que trabalhar muito nas crianças para que elas possam se identificar como negras, se identificar como boas, se identificar como pessoas que podem realmente contribuir e viver nessa sociedade. Arlete, eu queria muito agradecer a tua participação aqui com a gente, sempre quando a gente se encontra é muito bom, eu tenho um carinho muito especial, muito grande por você sabe disso. Sem demagogia mesmo, eu gosto muito da Arlete. E assim, o recado que a gente deixa nesse final de bloco é que diga não ao preconceito. Não tem como a gente falar nas redes sociais, mais amor, por favor. De fato, mais amor, por favor, porque se a gente não tivesse preconceito, não tivesse racismo, não tivesse indiferença, a gente não tinha tanta guerra acontecendo no mundo, né? Exatamente. Obrigada, viu, Arlete? Obrigada também. E eu queria que ficassem as nossas duas mãos, olha, branca e negras, muito juntas, para que a gente perceba que é assim que nós vamos terminar com o racismo. Não é? Gente, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Obrigada, minha linda. Obrigada.